Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa. Vamos iniciar então uma aula de imunologia básica de novo, né? Lembrando que, como a gente não teve as atividades práticas em função da pandemia, da quarentena, né? Nós teremos algumas aulas novas. Então, a aula de hoje é uma dessas aulas novas, é uma aula sobre imunossenescência, que é uma das linhas de pesquisa que eu tenho na PUC já há bastante tempo. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas básicas sobre o impacto do envelhecimento sobre o sistema imune e qual a importância disso para vocês, é claro, na medicina. E nas próximas semanas teremos mais outras aulas também que são bem interessantes para vocês, que eu selecionei, vocês vão curtir, né? E certamente vão aproveitar bastante para o curso de vocês. Então, como de costume, então vamos começar a aula. No finalzinho, vocês interrompem para fazer as perguntas de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, por que estudar a imunossenescência, né? Vocês vão entender nos próximos slides o motivo da gente estudar o impacto do envelhecimento no sistema imune. O primeiro motivo é esse apresentado nesse gráfico, né, que mostra um crescimento muito rápido do envelhecimento global, da população, né, envelhecendo no mundo todo. Particularmente nos países menos desenvolvidos, né, ou países em desenvolvimento como o nosso, nós estamos verificando um ritmo muito acelerado de envelhecimento, né, bem mais acelerado esse envelhecimento populacional do que, por exemplo, em países desenvolvidos. A nossa média de envelhecimento populacional no Brasil está 3 vezes acima da média mundial, ou seja, estamos envelhecendo muito rapidamente as nossas populações e precisamos certamente de medidas mais eficazes aí de prevenção de doenças comuns do envelhecimento, né? De prever um envelhecimento cada vez mais saudável, ou seja, a área de geriatria se torna uma área fundamental na medicina, né? Porque vai congregar várias áreas importantes da medicina. Então, nós teremos um grande aumento de idosos nos próximos anos. Esse é um dado do Brasil, né, mostrando que nós temos atualmente um pouco mais de 30 milhões de idosos no Brasil, já é uma população bem grande, né, de idosos acima de 60 anos no Brasil. Mas essa população de idosos vai mais do que duplicar. Nós teremos em 2050 mais de 60 milhões de idosos, né, ou seja, nós precisamos, num curto espaço de tempo, criar medidas mais eficazes de prevenção, como eu falei, de doenças comuns do envelhecimento, para ter uma velhice mais saudável e impedir um impacto muito grande sobre o nosso sistema único de saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde vai ter que agir nos próximos anos pesadamente nessa área do envelhecimento para a gente conseguir não ter um colapso, né, mais na frente do sistema de saúde em função de um grande número de idosos que vem aumentando ano após ano. Então, nossa expectativa de vida já aumentou de maneira considerável, né? Se a gente for ver, desde a década de 40, que nós tínhamos uma expectativa de vida média de 45 anos e meio, atualmente ela passa de 76 anos de idade, em média. Ou seja, nós aumentamos a expectativa de vida como os demais países, isso não é só um fato no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas não necessariamente esses anos a mais de vida, né, refletem anos a mais vivendo com saúde. Essa é uma reportagem do Telegraph, né, um jornal britânico, né, falando exatamente sobre isso, que essa maior expectativa de vida na Inglaterra, né, não refletia idosos vivendo anos a mais com saúde, pelo contrário, viviam anos a mais doentes, né, com doenças comuns do envelhecimento, doenças crônicas que têm uma base inflamatória muito importante, como são as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, osteoporose, etc. O câncer, inclusive, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu organizei o ano passado esse livro de imunossenescência, o único livro que nós temos no idioma português. Convidei uma série de colegas do Brasil, pesquisadores
de várias partes do país para escrever capítulos. É um livro básico, né? E o foco é aluno de graduação mesmo. Vocês podem adquirir ele pelo portal da Amazon. Se não me engano, é em torno de R$ 50 o livro, bem acessível, né? Se ele foi editado pela Edpuc. Então, recomendo para vocês terem um olhar mais aprofundado sobre essa área, que não tem nenhum livro didático a não ser esse. E eu posso colocar alguns artigos de revisão, mas certamente não vão abranger todos os tópicos desse livro. Bem legal para quem para ter em casa e para ter uma ideia um pouquinho mais abrangente sobre a área de imunossenescência. Bom, começando a falar sobre algumas alterações do envelhecimento, né, importantes do sistema imune, a gente não pode deixar de falar sobre as alterações hematopoéticas. A primeira alteração comum do envelhecimento, eu já comentei com vocês isso antes, é essa involução do timo. Ela acontece, na verdade, na maioria dos vertebrados. Essa atrofia tímica se inicia na adolescência, possui um processo fásico onde até a meia-idade, até os 40 anos, ela vai evoluindo, o timo vai evoluindo mais rapidamente, cerca de 3% ao ano. Após essa faixa etária, ele vai evoluindo mais ou menos 1% ao ano. O que acontece nessa evolução do timo? Vocês estão vendo aqui um lobo tímico de uma criança, né, com lóbulos, com timócitos em roxo bem abundantes, né, formando esses espaços tímicos. E vejo aqui no idoso de 82 anos de idade, no corte histológico, o espaço tímico funcional, aqui em roxo, foi muito reduzido do que era antes. O que nós temos agora é esse tecido adiposo, que é trocado, né, substitui um tecido tímico funcional. Ou seja, nesse processo de atrofia tímica, o timo perde a sua capacidade de produzir novas células T, e isso é uma característica importante da imunossenescência, certo? A atrofia tímica acarreta na menor produção de células T virgens, né, devido a esse processo de involução. A evolução tímica também leva ao aparecimento de clones contra algumas únicas especificidades, e expansão também de células de memória. Então, se por um lado o timo vai evoluindo, o nosso input, a nossa entrada de células virgens diminui em função desse processo de involução, por outro lado existe um acúmulo, um aumento progressivo de células T de memória. Isso é óbvio, né, já que o idoso ele tem mais experiência de vida, ele foi vacinado, tomou mais vacinas, teve mais infecções. Logo, esse aumento de células T de memória, ele compensa, né, essa falta de células T virgens ou naive. Então, na verdade, o número total de células T, como a gente vai ver em seguida, não muda muito no envelhecimento, né? Perdemos células T naive, mas aumentamos células T de memória. Mas um ponto importante é essa redução da diversidade do repertório, que eu em seguidinho mostro para vocês um pouquinho mais sobre esse dado. Então, a razão da gente evoluir o timo se dá pela redução dessa citocina, que é produzida no timo e também em outros órgãos linfóides, que é a interleucina 7. A gente tem um nível máximo de L7 no recém-nascido. Na medida que vai envelhecendo, vai diminuindo a produção de L7, e essa diminuição de L7 acarreta na involução tímica. Estudos experimentais e também em humanos tratados com interleucina 7 conseguem reconstituir o timo, ou seja, consegue regenerar o timo de um camundongo velho, de um adulto, né? Isso é importante porque a gente tem expectativas aqui de modulação da resposta imune mesmo do indivíduo idoso. O que acontece com as células tronco hematopoéticas, semelhantemente ao timo, né? Existe uma redução, também uma atrofia deste órgão, não é uma atrofia física como a gente observa no timo, mas é uma redução do espaço estromal, né? Também da produção de L7 nesse tecido. Existe também uma troca de um tecido funcional hematopoético por um tecido adiposo, que não tem função nenhuma. As células tronco hematopoéticas, elas reduzem os seus telômeros, elas entram num processo de senescência replicativa, que eu já explico para vocês, e com isso não conseguem mais se dividir e têm suas funções de linfopoese, né, de mielopoese alteradas. Existe uma diminuição na capacidade de produzir células da linhagem linfóide, que é essa diminuição da linfopoese, com aumento da mielopoese, com aumento relativo de neutrófilos, por exemplo, e monócitos que vêm dessa linhagem mieloide.
Então, uma atrofia na medula óssea também é observada, né, junto com essa atrofia tímica, ou seja, os órgãos linfóides primários perdem a sua capacidade de renovação do sangue, né, do sistema imune, né, que faz parte do sangue. Vamos ver agora alguns aspectos da imunidade inata que são prejudicados no envelhecimento. Essa figura mostra para vocês um resumo, né, dessas alterações que eu já passo para vocês em mais detalhes. Nós temos um número mais ou menos constante de neutrófilos e macrófagos no envelhecimento, né? Os monócitos do sangue, por exemplo, não mudam muito a sua contagem, mas todos os estudos funcionais com células humanas, em indivíduos mais velhos, mostram que essas células perdem as suas funções, né, de fazer fagocitose, por exemplo, de quimiotaxia. Células NK, tem vários estudos mostrando um aumento absoluto das células NK e NKT, mas os estudos que avaliaram as funções das células natural killer mostraram uma redução da capacidade citotóxica, ou seja, redução da capacidade das NK em matar tumores. Essa pode ser uma das explicações por que as neoplasias são mais frequentes em idosos do que em indivíduos mais jovens. As células dendríticas, como a gente vai ver em seguida, né, são células apresentadoras de antígenos bem importantes que nós vimos nesse semestre. Existe uma diminuição na quantidade dessas células, mas especialmente algumas alterações nas funções de apresentação de antígenos estão bem prejudicadas. Isso acaba afetando a nossa capacidade de ativar também aspectos da imunidade adaptativa, né, como as células T. Ou seja, ter células dendríticas defeituosas impactam também numa menor ativação das células T. Em seguidinho eu volto a esse ponto. E um ponto que a gente vai ver em seguida é essa questão do inflammaging, que é o ponto mais importante da imunidade inata, que é o aumento progressivo de marcadores inflamatórios no sangue, como essas 3 citocinas, mas também proteína C reativa, quimiocinas, etc., que vão aumentando gradualmente quando a gente envelhece. Esse aumento sistêmico, essa inflamação sistêmica, serve de base para o envelhecimento patológico, ou seja, para o aparecimento de doenças comuns do envelhecimento, como as doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, como artrite reumatoide, entre outras que aparecem, são mais comuns com o envelhecimento. Então, você acredita que impedir essa inflammaging seja uma das chaves para a gente entender o envelhecimento de sucesso, né? Atingir envelhecimento de sucesso. Então, defeitos das células dendríticas, né, especialmente, impactam nossa capacidade de fazer resposta antiviral. Isso é importante no contexto que nós estamos vivendo, né, de Covid-19. Esses são 2 estudos que eu vou apresentar para vocês, mostrando que defeitos nas células dendríticas impactam diretamente na capacidade de ativar linfócitos e fazer anticorpos contra infecções virais. Então, o primeiro estudo foi feito com camundongo imunizado para influenza. Então, vocês estão vendo aqui em marrom células dendríticas de um camundongo jovem, de 2 meses de idade, um camundongo jovem, que migram para o baço carregando o antígeno da vacina para influenza, né, em grande quantidade aqui em marrom, no baço do camundongo jovem. Mas no baço de um camundongo velho de 24 meses, 2 anos, seria um indivíduo adulto, um idoso, desculpe, de 80 anos ou mais. Vocês estão vendo aqui uma redução importante na migração dessas células dendríticas carregando a vacina para o baço. Qual é a consequência disso? Ativa-se menos as células T e produzimos menos anticorpos em função dessa capacidade migratória diminuída das células dendríticas, né, ao longo de uma infecção ou de um processo de vacinação. Esse é um estudo que agora prévio, publicado numa revista de alto impacto que vocês devem conhecer, a Journal of Clinical Investigation, que desafiou animais, né, agora com a SARS, aquela epidemia que nós tivemos do coronavírus de 2003, né? Então, o coronavírus número 1, não o 2 que nós estamos vivendo hoje, e viu a migração dessas células dendríticas para o baço em animais de várias faixas etárias, 6 semanas, 12 meses, que é um camundongo adulto, e 22 meses, que é um camundongo velho. Vocês estão vendo que apenas os camundongos jovens aumentavam o número de células drenantes, né, para
um linfonodo mais próximo do pulmão da infecção real com SARS. A mesma coisa acontecia quando outros animais eram imunizados, infectados com influenza. O linfonodo drenante, né, de animais jovens apenas, conseguia drenar o antígeno da influenza, assim como drenava também o SARS. Quando a gente compara agora a resposta de ativar linfócitos T, vejo que um camundongo velho, né, de 22 meses de idade, ele consegue ativar poucas células TCD8. Vocês viram comigo recentemente, né, que as células TCD8 são células muito importantes em fazer a resposta antiviral, que elas matam as células infectadas por vírus. E é claro, a mortalidade nos indivíduos camundongos velhos, né, é muito maior, morre muito mais cedo uma infecção por SARS pulmonar, né, do que os camundongos mais jovens. Exatamente o que nós estamos vendo hoje na epidemia com o SARS coronavírus 2, né, que é a COVID-19, uma grande letalidade, uma severidade clínica pior, né, em indivíduos idosos, em função dessas questões de imunossenescência que a gente está discutindo. Então, por ativar poucas células dendríticas, por mobilizar poucas células dendríticas, nós produzimos poucas células T e acabamos tendo uma letalidade maior, né? Pelo menos isso foi documentado para SARS, a epidemia de SARS de 2003, né? Mas certamente questões semelhantes estão aparecendo. Em breve a gente vai ter dados mais diretos desta pandemia atual. Então, tendo defeitos nessas células dendríticas, elas não conseguem ativar tanto células T helper, não conseguem ativar também, por sua vez, linfócitos B, né? Vocês viram que as células B são muito importantes para a produção de anticorpos, mas elas precisam ser ativadas por células T helper. Então, se as células dendríticas estão defeituosas nos idosos, né, não conseguem ativar muito células T, eu vou ter um impacto também na capacidade de produzir anticorpos. Exatamente isso que a gente vê no envelhecimento, né? Os idosos têm uma dificuldade em produzir anticorpos contra vacinas, contra antígenos novos. Então, defeitos em células dendríticas aqui certamente impactam as infecções virais e as pandemias que como a gente está passando. Então, neutrófilos, né, eu já falei para vocês, nós temos aqui um número constante de neutrófilos no sangue do hemograma de um idoso, quando comparado com indivíduos mais jovens, mas várias funções aqui ilustradas comprometidas. A quimiotaxia, o recrutamento deles para a inflamação está reduzida, a capacidade fagocitária de bactérias está reduzida, a capacidade de sinalizar informações dentro da célula está bem comprometida, ou seja, a capacidade do idoso lidar com infecções bacterianas é comprometida quando a gente tem prejuízo, né, funcional das funções dos neutrófilos. Macrófagos, bem parecido, nós temos todas as funções dos macrófagos prejudicadas, o número de monócitos no sangue do idoso é semelhante de um adulto ou de um jovem, então não se altera muito no envelhecimento, né? Mas as funções, inclusive na produção de interferon alfa e beta, que são duas citocinas antivirais muito importantes, também está reduzida. Então, a redução de interferon do tipo 1, né, o interferon alfa e beta, compromete também as defesas antivirais, e pode ser um outro ponto também que explica, né, por que os idosos têm uma progressão clínica pior para a Covid-19, né, e morrem muito mais do que indivíduos mais jovens. Um ponto importante dos macrófagos é que eles produzem mais citocinas e alguns mediadores imunossupressores no envelhecimento. Então, além de ter funções naturais comprometidas, né, tem também alguns aspectos pró-inflamatórios e talvez até imunossupressores, porque a produção aumentada de prostaglandina do tipo 2 está associada, em grande quantidade, com uma resposta mais imunossuprimida. Então, essas perdas funcionais em neutrófilos e macrófagos vão impactar as defesas do idoso contra bactérias e também nas infecções virais que a gente está discutindo. As células NK, tem vários estudos apontando o aumento de células NK com envelhecimento. Esse foi um dos estudos que a gente participou, como eu disse para vocês, é o estudo de imunossenescência há bastante tempo já, tem bastante experiência no meu laboratório. Esse é um dos estudos que a gente fez em parceria com o pessoal do UFMG de Belo Horizonte. Nós comparamos
aspectos da resposta imune, como a população de Porto Alegre, comparamos com as mesmas funções e células de uma população lá mineira. Então, um estudo de base populacional, que incluiu centenas de pessoas nesse estudo, de várias faixas etárias, de recém-nascidos a idosos. O que vocês estão vendo é que existe um aumento, de fato, de células NK no sangue na medida que a gente envelhece. Isso pode ser poderia ser um bom resultado, né? Só que os estudos que avaliaram as funções dessas células mostraram um prejuízo na capacidade citotóxica, ou seja, uma capacidade de matar alvos celulares, como células infectadas por vírus, está diminuída no idoso quando comparada à função citotóxica de um adulto ou de uma pessoa mais jovem, certo? Então, novamente, seguindo essa linha de raciocínio da imunidade inata, números inalterados ou até aumentados, que é no caso das células NK, mas funções dessas células diminuídas. Então, lembrando que uma diminuição na capacidade da célula NK no envelhecimento também pode explicar, né, essa severidade clínica maior dos idosos para a Covid-19, porque vão conseguir conter menos as infecções virais. Né? Tendo perdas em células NK, a gente tem mais infecções virais. Também pode ser a explicação para o aumento de neoplasias nos idosos em comparação com pessoas mais jovens. Então, esse é um ponto importante agora da imunidade inata, que eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas, que é o inflammaging. Inflammaging é uma palavra inventada, né, por um grupo de Universidade de Bolonha, na Itália, vários anos atrás, há mais de 20 anos atrás, que une essas duas palavras, aging, né, envelhecimento, com inflam, né, que é de inflammation, né, de inflamação. Então, uma inflamação do envelhecimento que está associada com trajetórias clínicas, às vezes, não muito boas. Né? A gente pode ter esse aumento gradual de marcadores inflamatórios como base para o aparecimento de uma série de doenças comuns do envelhecimento, ou seja, um envelhecimento patológico que vai certamente abreviar o nosso tempo de vida, né, saudável. Isso é bem importante, um conceito que na gerontologia se fala hoje, que é health span, né, nossa tempo de vida saudável. Isso é bem importante. Então, vários estudos apontam isso, que pessoas que têm um nível mais alto desses marcadores inflamatórios, incluindo proteína C reativa, têm um risco relativo de ter essas doenças muito maior, e quando tem a doença, tem um agravamento clínico muito pior. Ou seja, ter essa inflamação descontrolada tem um preço muito alto, né, para o indivíduo, porque vai adoecer na medida que envelhece. Já os estudos que mostraram níveis mais baixos dessa inflamação mostram uma qualidade de vida melhor no idoso, com menos comorbidades, com menos doenças do envelhecimento, e essa inflamação passa a ser mais controlada. A gente observa isso, por exemplo, em longevos, indivíduos com 90 anos ou mais, em centenários, né, que apesar de ter um aumento também dessa inflamação, tem mais resiliência, conseguem controlar melhor essa inflamação com aspectos anti-inflamatórios que são mais desenvolvidos. Ou seja, aprender a controlar melhor a inflamação, né, seja de maneira herdada, né, por fatores genéticos, como em alguns centenários, ou via intervenções que a gente pode fazer para controlar essa inflamação, passa a ser um ponto bem importante. Deve uma questão, né? Se a inflamação é um ponto muito importante para a medicina, porque nos leva essas trajetórias de envelhecimento patológico, ou então evitando inflammaging para uma trajetória de envelhecimento mais saudável, né? Esse conceito de health span, que leva a essa inflamação. Quais são os fatores que levam ao aparecimento dessa inflamação crônica no envelhecimento? São vários. Alguns fatores são intrínsecos do envelhecimento, que aparecem a partir do envelhecimento celular. Outros são fatores extrínsecos, como, por exemplo, o maior isolamento, estresse do idoso ou das pessoas, né? Estresse crônico, a depressão maior, são situações crônicas que levam ao aparecimento de maior inflamação. Inatividade, como a gente está passando agora, infelizmente estamos mais inativos, né? A gente tem que buscar sempre uma atividade física regular, e essa inatividade, juntamente com distúrbios do sono, né, associados a essa inatividade, essa ansiedade maior gerada por isso, leva também a uma carga inflamatória maior.
Então, são só algumas figurinhas bonitinhas, mas tem uma série de estudos que vocês podem pesquisar que mostraram essas ligações. Tá? Eu não tirei da cartola, não inventei isso. Existe uma base de centenas de artigos mostrando essas ligações que eu estou aqui mostrando. A obesidade leva à inflamação sistêmica, né, doenças metabólicas, como a diabetes do tipo 2, por exemplo. Então, evitar o excesso de peso, né, ter uma dieta mais saudável é muito importante, porque também regula a nossa microbiota intestinal. Vários estudos mostraram que algumas bactérias crescendo mais no intestino acabam levando uma inflamação sistêmica também. Isso foi chamado de disbiose, né? Algumas infecções crônicas virais, como por exemplo o citomegalovírus, pode levar a inflammaging. O vírus tem alguns elementos genéticos que acaba levando as células a um estado mais inflamatório. E um dos fatores intrínsecos mais importantes que pode estar associado com o inflammaging é o SASP, que é o fenótipo secretor associado à senescência. O que é isso? Nós temos um acúmulo de células senescentes nos tecidos, na medida que a gente envelhece. Um indivíduo jovem, por exemplo, não tem mais do que 5% dos seus tecidos composto por célula senescente, né? No idoso, isso chega a ser até 30% das células de um dado tecido são células senescentes, que não conseguem fazer divisão mitótica mais, são células metabolicamente ativas, porém secretam agora produtos pró-inflamatórios. As citocinas, né, que vocês aprenderam comigo, TNF, IL-1, IL-18, IL-6, são produzidas em grande quantidade, eu repito, em qualquer célula senescente do organismo. Então, pelo fato de ter mais senescência celular, né, nós temos ao longo do tempo um acúmulo progressivo também desses marcadores inflamatórios. E isso vai levando a essa trajetória clínica, né, que a gente está discutindo, não muito favorável, com inflamação multissistêmica associada a uma série de condições comuns do envelhecimento, que vão levar ao adoecimento do idoso, vão prejudicar esses anos a mais de vida, né, que o indivíduo vai vivendo, como, por exemplo, maior fragilidade, mais doenças cardiovasculares, aumenta o risco para aparecer doenças cardiovasculares de base inflamatória, né, onde a aterosclerose é o processo mais importante, onde a inflamação é uma base muito importante para entender, né, essa resposta à formação do ateroma. Com isso também a hipertensão, a obesidade, diabetes do tipo 2, câncer, sarcopenia, demência são mais evidentes, estão fortemente associados a esse estado inflamatório crônico. Então, esse é um dos estudos que eu trago para vocês, mostrando que em indivíduos idosos que foram acompanhados ao longo de 4 ou 5 anos, que vocês estão vendo os indivíduos idosos que tinham níveis mais altos de interleucina 6 no plasma e uma contagem de células brancas totais mais alta, tinha um risco relativo 10 vezes maior de se tornar o idoso frágil, que é uma condição geriátrica importante, onde ele limita uma série de funções e tem um grande risco de mortalidade quando ele é classificado com a síndrome da fragilidade, né? Então, uma elevação de inflamação sistêmica robusta está associado com uma chance maior de desenvolver a fragilidade. Então, evitar a inflamação crônica deve ser uma meta de cada um de nós, né, que está vendo essa aula hoje, para tentar frear o aparecimento um pouco desse inflammaging e ter um envelhecimento de sucesso, um envelhecimento mais saudável. Muito bem. Um pouquinho sobre a imunossenescência da imunidade adaptativa, né? As células B elas vão reduzindo com o envelhecimento e também perdem suas funções, como, por exemplo, a capacidade de produção de anticorpos, que a gente vai ver. E as células T, a gente poderia passar aqui várias aulas discutindo alterações do envelhecimento associados às células T, né? Existe aumento de células de memória, diminuição de células T naive, redução da capacidade funcional dessas células que a gente vai ver, né? E essas alterações nas células T são bem importantes porque impactam diretamente as demais funções que nós temos, né, de imunidade, por exemplo, as infecções virais, ao câncer e até mesmo o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, células B totais, esse mesmo estudo que nós fizemos, né, gaúcho mineiro aqui,
mostrando uma redução com a idade de células B totais e também dos seus subtipos que a gente avaliou. Vários estudos vêm demonstrando esse mesmo resultado, mas o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção para vocês é essa capacidade reduzida das células B em produzir anticorpos contra antígenos novos. Por exemplo, o vírus que a gente está vivenciando hoje, né, o coronavírus do tipo 2, ou as infecções de influenza, né, que têm mutações anuais que são diferentes. Os idosos têm uma grande incapacidade, uma capacidade diminuída em fazer resposta tumoral contra essas infecções. Vírus novos, antígenos novos que ele nunca viu. Para vocês terem uma ideia, né, a capacidade vacinal do idoso para a vacina de influenza fica em torno de 50% a 60% das pessoas idosas imunizadas. Ou seja, uma boa parte delas não vão responder à vacina, né? E outra parte vão responder fracamente à vacina de influenza. Está mostrando uma nova dificuldade que nós temos aqui, não só em gerar vacinas mais eficientes para a terceira idade, né? Mas que demonstra também um aspecto importante dessa perda da imunidade em lidar com infecções. Isso pode ser uma outra explicação por que os idosos também têm um agravamento pior da Covid-19 em relação a populações mais jovens. Já falei para vocês, esses prejuízos aí das células hematopoéticas acabam alterando a capacidade em produzir células B, né, diminuindo as células B no sangue. Existe um aumento também de autoanticorpos contra antígenos nucleares, por exemplo. Isso é um fato observado em idosos saudáveis, não necessariamente está associado com doença, mas isso precisa ser investigado ainda, que pode estar associado com um dano cognitivo. Nós temos algumas evidências do meu laboratório sugerindo isso, que esses anticorpos contra antígenos nucleares se relacionam, né, com prejuízo na função cognitiva em sujeitos com artrite, por exemplo, né, e outras situações que já foram investigados. Dos principais subtipos das células T, lembre das células T CD4 e CD8. No adulto saudável, a gente tem que ter 2 vezes mais CD4 do que CD8. Se a gente tiver um prejuízo, né, como observado no clássico na AIDS, a gente perde muito as células CD4, vai aumentando as células CD8, que reconhece o vírus, né? Então, essa inversão dessa razão CD4 e CD8 está associada com doenças. E ela também acontece no envelhecimento, não em todo mundo, mas em aproximadamente 10% dos idosos apresenta uma inversão da razão CD4 e CD8. Esses idosos são um grupo de risco para ter mais infecções, né, para morrer mais cedo e também e apresentam uma disfunção cognitiva, uma perda de memória mais alta, né, pior do que indivíduos que têm essa razão boa, que é mantida. Que a maioria dos idosos mantém, né, essa razão CD4, CD8, pelo menos 2:1. Nós temos alguns estágios de senescência das células T. Eu queria lembrar para vocês isso, não sei se eu passei em aula para vocês, eu acho que não, mas isso é importante porque na medida que a célula T vai se diferenciando, vai se dividindo in vitro, ou então no linfonodo nosso, no tecido linfóide secundário, ela vai deixando de apresentar esses marcadores coestimulatórios, CD27 e CD28. Então, no estágio intermediário, depois de alguns ciclos de divisão mitótica, ela perde a expressão de membrana da CD27. E no estágio mais tardio, essa célula T, conhecida como célula T senescente, ou diferenciada em último estágio, ela perde ambas moléculas CD27 e CD28. Essa célula senescente se acumula no sangue de indivíduos idosos e, sobretudo, indivíduos idosos com essas patologias do envelhecimento, né, como artrite, por exemplo, em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Também é visto nas doenças cardiovasculares, né, e doenças metabólicas. Essa célula T senescente, né, que perdeu a expressão de 28 e 27, ela adquire um fenótipo citotóxico e também ela tem esse SASP, né, esse fenótipo secretor associado à inflamação, com aumento de produção de citocinas inflamatórias, por exemplo. Então, se acredita que o acúmulo dessas células senescentes, né, no envelhecimento, CD27 e CD28 negativas, contribui para o envelhecimento patológico. Estou corrigindo um artigo
numa revista que eu estou fazendo essa correlação para uma série de doenças e revisando junto com alguns colegas, e a professora Florência também participa desse artigo, revisando o papel das células senescentes para uma série de doenças do envelhecimento. E recentemente publiquei um estudo mostrando a ligação dessas células, entre outras questões de imunossenescência prematura em pacientes com artrite reumatoide. Vocês podem dar uma olhadinha nesses artigos, esse da artrite já foi publicado. A célula senescente, CD8 senescente, por exemplo, ela adquire um fenótipo metabólico diferente, ela faz mais glicólise do que a respiração, né? Oxidação normal, feita nas mitocôndrias, e por fazer mais glicólise, ela acaba tendo alguns defeitos celulares importantes, como, por exemplo, uma menor autofagia, que é a remoção de mitocôndrias, organelas defeituosas. Com isso, essa célula CD8 senescente, né, ela acaba direcionando menos energia para a proliferação, mas direciona para essas funções importantes. Uma delas, eu chamo a atenção, essa capacidade da célula senescente em produzir citocinas inflamatórias. Isso não acontece só apenas no sistema imune, eu repito, acontece em qualquer tecido do idoso que nós temos o acúmulo dessas células senescentes. Outro ponto importante é o envelhecimento, essa troca nas respostas de células T auxiliares. Quando a gente é mais jovem, a gente produz mais, ou ativa mais facilmente as células T helper 1, produzindo mais interferon gama, por exemplo, e L2. No envelhecimento, ao contrário, existe uma diminuição dessas células TH1, da função delas, em produzir essas citocinas, né? Com aumento de células TH2. Então, durante a gestação, isso é visto de maneira temporária, né? Somente durante o período gestacional, a mulher também apresenta esse desvio TH1 para TH2. Isso favorece a aceitação do bebê e leva uma gestação de sucesso, né? Já que, lembrem, 50% do bebê tem origem genética paterna e seria encarado como se fosse um transplante para a mãe. Então, a gestante direciona uma série de medidas imunossupressoras que lembram, né, um sistema imune de um indivíduo mais velho. É uma alteração temporária, na medida quando acontece a gestação o nascimento do filho, né, a mulher lentamente vai apresentando novamente uma resposta mais TH1, que é mais protetora contra infecções virais, contra o câncer, uma série de respostas que dependem das células TH1, certo? Então, essa troca de TH1 para TH2, ela não é só vista no idoso, mas também é vista em gestantes. E, novamente, as gestantes constituem outro grupo de risco para a COVID-19, né, em função dessa imunossupressão temporária, porém necessária para evitar uma resposta agressiva, né, inflamatória contra o bebê que está sendo gerado. Aqui uma citação desse artigo interessante que chama as 7 idades das mulheres, né? Essas trocas dessas células TH1, TH2 acontecem ao longo da vida. Quando a gente nasce, a gente produz mais TH2, passa a ser mais TH1 ao longo da infância, da fase adulta. No período gestacional apenas, né, existe essa perda temporária da resposta TH1 para uma resposta mais TH2, que é imunossupressora, que permite a gestação de sucesso, né? Porém, em pandemias, né, como a gente está vivendo hoje do coronavírus, ou pandemias de influenza, as mulheres gestantes são as também que sofrem bastante em função dessa imunossupressão temporária. Então, entender esses perfis de célula TH1, TH2 ao longo da ontogenia, ao longo do processo de envelhecimento é extremamente importante e se correlaciona com maior ou menor suscetibilidade às infecções, né, como, por exemplo, as pandemias que nós estamos passando agora, pandemia. Um ponto importante que eu já antecipei para vocês de defeitos nas células T do envelhecimento, essa redução importante do repertório, essa quantidade de células T diferentes cai muito, especialmente após 65 anos de idade, tanto para células T naive ou T de memória, existe uma perda de mais de 99%, 95% pelo menos desse repertório no intervalo dos 65 aos 75 anos de idade. Então, a nossa variabilidade, que é muito boa,
que é mantida durante muito tempo, várias décadas da vida, em questão de 10 anos, dos 65 até os 75, ela praticamente é perdida. Ou seja, se 1% que sobra de células T, elas estão reagindo contra os antígenos mais comuns daquele idoso, porém, pessoas saudáveis conseguem manter uma resposta ainda boa. O problema é que essa redução do repertório impacta também na maneira de lidar com infecções diferentes, né, com vírus diferentes. Se eu tenho menos células diferentes disponíveis no idoso, eu vou ter uma capacidade reduzida de lidar com coisas novas, com infecções novas. Já comentei com vocês, né, que as células T não se alteram tanto assim a quantidade delas no envelhecimento, mas as suas funções sim, né, redução das células TH1, que eu já falei para vocês, e também uma redução na capacidade proliferativa. Nós estudamos isso também no estudo já há bastante tempo atrás, incluindo idosos super saudáveis, que não tem nenhuma patologia do envelhecimento, não tem pressão alta, tem uma capacidade nutricional bastante preservada. A gente comparou com a resposta imune de jovens também, adultos. Então, uma das coisas que a gente avaliou nesses indivíduos jovens e idosos é a capacidade proliferativa das células T. Estão vendo aqui numa cultura de células T estimuladas in vitro durante 3 dias. Elas são estimuladas para fazer proliferação. Vocês estão vendo aqui a capacidade de proliferação robusta de um jovem. As células T fazem divisão mitótica e vão se empilhando. E tem poucas células senescentes aqui que não faz divisão. Então, grumos de proliferação bem fortes, né, com multicamadas. No idoso, é visível, né, que esses grumos são bem menores, monocamadas, não se empilham mais, e temos muitas células senescentes. Células que atingiram essa senescência replicativa, não fazem mais divisão e adquirem aquele fenótipo inflamatório SASP que eu estou comentando. A gente pode quantificar essa proliferação, esse gráfico aqui abaixo mostra isso. A capacidade proliferativa do idoso, mesmo saudável, está em torno de 50%, né, daquela observada em jovens adultos. Então, em alguns casos até mais. Né, então, a gente consegue quantificar essa capacidade das células T em fazer proliferação. E fazendo menos proliferação, é claro que a resposta aos vírus, às bactérias, ao câncer vão estar bastante diminuídas, porque fazer a expansão clonal é uma base importante, né, da imunidade adaptativa. Então, essa é uma perda funcional bem importante do idoso, que impacta não só em fazer menos respostas antivirais, mas também antivacinais contra o câncer, etc. E na medida que a célula vai se dividindo, ela vai encurtando os seus telômeros, que são as pontinhas dos cromossomos, né? Encurtando esses telômeros, a gente vai perdendo essas capas protetoras do DNA, dos cromossomas, e chega um ponto, em torno de mais ou menos 50 divisões mitóticas, que a célula para de fazer a divisão mitótica. Ela se torna senescente, ou que atingiu essa senescência replicativa. Então, qualquer célula de qualquer tecido faz isso, né? Atinge essa senescência replicativa, e após se tornarem senescentes, essas células são eliminadas por fagocitose, né? Fagócitos teciduais eliminam essas células senescentes, né? E esse processo de célula senescente, como eu venho falando, vai aumentando na medida que a gente envelhece. Naquele estudo de base populacional, a gente viu claramente o aumento dessas células T senescentes, CD28 negativas, na medida que a gente envelhece. Então, tendo mais células T senescentes, logo, mais inflamação, mais doença associada a essa senescência maior celular. Né? Existe um aumento de células Treg com o envelhecimento, nós vimos isso também nesse estudo em parceria com o pessoal da FMG, mas também outros estudos mostram isso, não só aumento na quantidade de células T regulatórias ou reguladoras no idoso em relação ao jovem, mas a capacidade delas em executar a supressão necessária, né, fazer a sua resposta regulatória está diminuída na medida que a gente envelhece. Com isso, a gente pode estabelecer parâmetros para entender o envelhecimento bem-sucedido, parâmetros de base imunológica que a gente está estudando, né, e podemos também prever trajetórias de envelhecimento prematuro, onde o indivíduo não só vai morrer mais cedo, mas o envelhecimento vai pegar mais rápido e vai aparecer uma série de doenças do envelhecimento
numa idade precoce, aos 35, 40 anos de idade, às vezes, aparecem essas comorbidades comuns do envelhecimento, certo? Então, entender os fatores que aceleram a imunossenescência é de extrema importância para a medicina, para a gente entender um pouquinho, evitar, né? E fazer, propor algumas alternativas para conseguir barrar um pouquinho essa imunossenescência prematura. Então, o que leva à imunossenescência precoce ou à senescência precoce? Uma série de fatores que incluem estresse crônico, a depressão, pensamentos negativos, ansiedade crônica, traumas infantis, insônia, sedentarismo, obesidade abdominal, resistência à insulina, excesso de consumo de bebidas alcoólicas, inflamação crônica, que a gente está discutindo, excesso na dieta de açúcar, de carne vermelha, de gorduras saturadas, de pão branco, de refrigerantes, bebidas doces, estresse oxidativo, né, gerado em função dessas respostas aí mal elaboradas ou de intensa inflamação, excesso de carboidratos e menos ômega 3 e mais ômega 6 encurtam mais rápido os telômeros. Isso, de novo, uma série de estudos viram isso em pessoas e também modelos experimentais. Se vocês quiserem ter uma ideia um pouquinho mais clara disso, leiam esse livro, eu achei bárbaro esse livro, escrito de uma forma muito gostosa pela prêmio Nobel Elizabeth Blackburn, que descobriu os telômeros e a telomerase, né, que repõe os telômeros, junto com a Elissa Apple, e uma série de dicas importantes para fazer, para a gente evitar esse encurtamento mais rápido dos telômeros e ter uma vida, né, melhor, um envelhecimento mais saudável, né, com menos patologias. Bem interessante, recomendo vocês acham na Amazon esse livro. Eu li ele, gostei muito, recomendo a vocês para entender um pouquinho mais aí como que esse encurtamento telomérico, né, e prevenir encurtamento telomérico pode levar ao envelhecimento de sucesso. Bom, nós vimos uma série de patologias com especial importância a depressão maior, o transtorno bipolar, a artrite reumatoide no câncer, que nessas patologias existe um envelhecimento do sistema imune precoce. Não só uma imunossenescência precoce, que a gente documentou isso, mas também uma senescência celular precoce. Então, nos estudos com pacientes bipolares, por exemplo, no nosso laboratório, nós vimos que o tamanho dos telômeros dos cromossomos, né, das células do sangue, dos leucócitos, desses pacientes, era bem menor do que o tamanho dos telômeros de controle saudáveis, sem depressão, sem transtorno bipolar. Então, mostrando que esse envelhecimento prematuro aparece em transtornos do humor, né, juntamente com a maior capacidade inflamatória que é vista nesses transtornos. E a gente propôs, nesse artigo de revisão, o transtorno bipolar como um modelo de envelhecimento acelerado. Quem tiver interesse, procure essa referência. Vocês vão aprender um pouquinho sobre como que esse transtorno, né, pode ser considerado uma doença, um transtorno também associado com envelhecimento precoce. Então, o estilo de vida, né, resumindo, impacta a imunidade do idoso, onde as vacinas, a nutrição, o estresse ao longo da vida, a inflamação, o inflammaging, né, e o sedentarismo, por exemplo, estão diretamente impactando a imunidade do idoso. Então, para vocês lembrarem que essa análise é complexa e é uma análise que depende da trajetória de vida do sujeito, que é muito única, né? O que a gente faz ao longo da vida impacta o envelhecimento mais saudável, uma trajetória associada com o health span, né? Um envelhecimento com saúde, ao contrário de um envelhecimento associado com comorbidades, né? E mais doenças que a gente quer evitar. Então, gostaria de finalizar com essa frase, eu acho que bem de acordo, infelizmente, com o momento que nós estamos vivendo também, né, de racismo que sempre houve, mas nesses protestos todos contra o assassinato brutal do Floyd, nos Estados Unidos, eu gostaria de citar para vocês o Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Essa é uma frase importante, né, para a gente levar como lição de vida, mas também bem de acordo com essa aula que nós tivemos aí de imunossenescência. Certo, meus queridos? Então, agora sim, perguntas de vocês sobre a aula ou sobre uma aula passada?
Nenhuma questão? Façam pelo chat, ou então abra o microfone de vocês, gente. Sem questões? Não sei se algum de vocês quer comentar alguma coisa sobre alguma aula passada que nós tivemos. Também pode aproveitar esse espaço para a gente discutir, né? Gostei muito dos trabalhos de vocês, que vocês fizeram, né, os infográficos, já liberei lá as notas de vocês. E em breve, nessa semana ainda, eu vou lançar um novo trabalhinho para vocês. Tá? Lembrando que o nosso grau de G1 vai ser a média desses trabalhos todos, esses TDEs que a gente está fazendo. Tem uma questão aqui, bate-papo, do Vitor. Os linfócitos TCD8 são comprometidos, sim, de várias formas, Vitor, que a gente fez, que a gente falou, né, que eu discuti com vocês, tanto na questão proliferativa, né, que as células T, no geral, proliferam menos, como também na capacidade de senescência, essas células TCD8, algumas delas se tornam senescentes, isso impacta a capacidade das células TCD8 lidar com infecções virais também, né, porque você tem mais células senescentes, eu tenho menos células comprometidas em fazer respostas imunes adequadas aos vírus ou qualquer outra coisa. Né? Então, sim, nós temos vários defeitos em células TCD8, redução do repertório, da variabilidade delas, assim como também nas células TCD4. Alguns defeitos são compartilhados com as células TCD4, outros são mais específicos, mas também acabei não discutindo muito os defeitos específicos nessas células TCD8, e sim falei nas populações gerais de células T, né, os principais subtipos CD4 e CD8. Se diminui a quantidade delas, eu acho que eu não sei se eu passei rapidinho aqui os gráficos dos subtipos. Esse aqui é do nosso estudo original que eu fiz com a professora Ana Faria, lá da UFMG, que vocês estão vendo aqui, que nós temos uma diminuição das células TCD4 e das células TCD8. Então, a contagem delas parece diminuir ao longo do tempo, mas não diminui muito assim, não é uma perda tão importante. Diminui um pouco, como vocês estão vendo aqui na análise percentual dessas células, mas não diminui tanto assim a quantidade absoluta delas. Tá? Então, sim, temos algumas perdas em função da menor capacidade química, né? O timo estando envolvido, a gente tem perdas na quantidade dessas células, mas como eu falei para vocês antes, as células de memória acabam dando uma contrapartida dessas perdas nas quantidades CD4 e CD8. Sim, elas perdem um pouquinho o número, tá? Então, elas perdem, a resposta sim reduz a quantidade de CD4 e CD8, mas a redução não é tão importante assim. Existe uma redução significativa, mas não impacta tanto assim porque temos um aumento também de células de memória. As células NK, não. As células NK eu mostrei um aumento associado com diminuição na capacidade delas. Então, tem vários estudos, de novo, isso não é um consenso, né? Alguns estudos mostram diminuição de NK com envelhecimento, então depende do estudo que a gente for pegar para comparar, né? Mas os estudos que avaliaram o NK mostram, em geral, tá? Essa é uma revisão minha, eles mostram um aumento, esse é um dado do nosso laboratório, junto com a Ana Faria, mostrando um aumento de NK com envelhecimento, mas os estudos que avaliaram as funções das NK mostram que tem funções comprometidas, a atividade citotóxica está reduzida, né, nas células NK. Então, a efetividade delas diminuída, quantidade de NK aumentada no envelhecimento. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Sora, sobre a contribuição do açúcar para a senescência, quantos seriam assim os níveis que ele contribuiriam muito, assim? Porque ultimamente minha vida se resume a cozinhar doces. Com certeza, né? Esse período que a gente está mais enclausurado, está mais frio também, a gente fica mais tenso aí, mais ansiedade, né? Vendo esses dados aí horríveis da pandemia, e isolamento social também, né? Que não é muito legal, sem contato com os amigos, com a vida social normal, certamente repercute na nossa dieta, né, Luísa? A gente acaba fazendo aí
exagerando de algumas coisas, e o doce acaba sendo, às vezes, um refúgio importante, né? É claro que essas alterações de consumo de açúcar muito temporárias acabam não levando a um impacto importante, né? Por exemplo, no encurtamento dos telômeros. Não sei se tem algum estudo que viu isso, algum estudo mais curto, né? Os estudos que viram associação com o consumo de açúcar viram ao longo do prazo, né? Então, a longo prazo, quando as pessoas que consumem têm uma dieta mais rica de açúcar, daí sim, ao longo das décadas, além de terem mais diabetes, né, doenças metabólicas, e outras doenças, como doenças cardiovasculares, acabam envelhecendo mais rápido. E esses indivíduos, quando se mede o tamanho dos telômeros, têm os telômeros mais curtos. Então, não existe uma quantidade mínima, né? Embora possa talvez achar esses valores aí de referência, né, de consumo mínimo. Não sou nutricionista para especular nessa área, né? Mas certamente temos um consumo máximo de açúcar estabelecido nessa área de nutrição. Mas, como eu disse, esses períodos temporários acabam não impactando nesse envelhecimento celular mais rápido. Tá? Ao longo da vida que a gente tem que se preocupar, ou seja, ter uma dieta cada vez mais equilibrada, com menos carne vermelha, né? Porque carne vermelha também inflama mais a gente, né? Não só envelhece mais rápido, mas também inflama mais a gente. E acrescentar também exercício físico, não só uma dieta mais regulada, mas mais mobilidade, né? Isso é bem importante para ter menos envelhecimento, ter uma taxa global de envelhecimento mais reduzida. Tá, Luísa? Sim, inflammation in vitro acontece em todas as pessoas, a gente não consegue escapar disso. Mesmo os estudos que analisaram centenários e supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, viram que essa inflammation continua presente. Qual é a diferença da resposta imune dos centenários em relação a isso? Eles continuam produzindo mais inflamação, sim, inflammation continua mais alto neles, porém eles conseguem manter mais respostas anti-inflamatórias, produzem mais L10 e produzem mais antioxidantes, né, que controlam melhor essa inflamação. Então, o segredo parece estar não só em evitar produzir inflamação ao longo do envelhecimento, mas controlar essa inflamação. Então, os estudos com longevos vêm demonstrando isso. Sim, é claro, a questão do estado de saúde, né? De novo, pessoas que têm uma inflamação mais alta sistêmica vão ter mais doenças, vão adoecer mais e vão apresentar mais comorbidades do envelhecimento. Ok, gente, mais alguém com alguma pergunta? Não, meus queridos. Então, acho que encerramos por aqui, né? Tenho todas aí uma ótima semana. Semana que vem continuamos aí com mais essas aulas adicionais, né? Que são aulas de grande interesse para vocês da medicina. A gente vai discutir sempre temas bem relevantes, impactantes para vocês aí da medicina. E, como eu disse, eu vou lançar em breve mais um TDE para vocês fazerem. E a gente assim vai aumentando aí as nossas notinhas para fechar o G1, tá bom? Então, um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, né? Que é isso que a gente pode fazer hoje. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luísa, Carol, Vitor, todo mundo, pela atenção de vocês aí, tá?